Olá, façamos a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. Capítulo 3. O arrependimento é necessário. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Misericórdia. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. A parábola da figueira estéril. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto dela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. E, se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Jesus cura uma mulher no sábado. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade. Já por 18 anos, ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado, cada um de vós não despreende da estribaria o seu boi, ou jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E, dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então ele disse: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. A porta estreita. Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora.
Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O lamento sobre Jerusalém. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus, que lhe disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus lhe respondeu: ide, dizei àquela raposa: eu expulso demônios e faço curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia terei terminado. Contudo, é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e não conseguiste. Glória a Deus, aleluia. A vossa casa ficará abandonada. A vossa casa ficará abandonada. E eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que havereis de dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 14 do livro de Lucas da Bíblia Sagrada. A cura de um doente no sábado. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para comer, e eles o observavam. Achava-se ali diante dele um homem que sofria de hidropisia. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é correto curar no sábado ou não? Mas eles ficaram calados. Jesus, então, tocando no homem, curou-o e o mandou para casa. E perguntou-lhes: qual de vós, se tiver um filho ou um boi, que venha cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E não conseguiram responder-lhe. A parábola sobre os primeiros lugares. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes essa parábola. Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu. E quem convidou a ti e a ele, venha e te diga: dá um lugar a este, e então, envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem, e recebas isso como retribuição. Mas, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso vê-lo, peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou testá-las, peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu
banquete. Glória a Deus, aleluia. Parábolas acerca da renúncia. Uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a pondo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ao qual é o rei que, antes de entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000. Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas da ovelha da dracma perdidas. Todos os publicanos e pecadores, façamos agora a leitura do capítulo 15 do livro de Lucas, que é denominado aqui nessa Bíblia as parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: Qual de vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo, e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E, depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos:
Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E clamando e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mas mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E finalizamos agora com a leitura do capítulo 16. A parábola do administrador infiel. Jesus também disse a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças e tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo assim: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é fiel no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E, se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a autoridade da lei. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens, perante Deus, é abominação. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todo homem se esforça por entrar nele. Todavia, é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. A parábola do rico e de Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu,
foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que eu mandes a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Enfim, concluímos a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Lucas da Bíblia Sagrada. Senhor, nesse momento são tantas pessoas enfermas, Pai. Pedimos pela vida do irmão José Quirino, pela vida da irmã Jandiara, que amamos tanto, Pai. Pela vida de meu irmão Carlos, Senhor. Pela vida da pastora Neuza. Pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa curar, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.